Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E ultimamente eu tenho assistido alguns clássicos que por algum motivo eu ainda não tinha assistido, e essa semana eu fui muito impactado por A Espera de um Milagre. Que filmaço! Não me conformo que eu não tinha visto esse filme antes ainda. É daqueles filmes que ficam na cabeça por dias. Então assim que você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, bora criar algumas pontes com A Espera de um Milagre. A história do filme é narrada por Paul Edgecombe, que é também o protagonista do filme e que fala a respeito de um ano lá de trás, quando ele trabalhava no corredor da morte de uma prisão, onde os presos ali ficavam aguardando até a data da sentença de morte deles por cadeira elétrica. E nesse ano específico, o Paul recebe algumas pessoas ali na prisão que marcaram a vida dele para sempre de alguma forma. Entre elas, em especial, o John Coffey. Eu vivi muitos anos, Ellen, mas 1935, esse leva o prêmio. Nesse ano eu tive a pior infecção urinária da minha vida. Foi também o ano de John Coffey, das duas meninas mortas. A primeira ponte que eu quero criar então é sobre a índole das pessoas, os erros que elas cometem e arrependimento. A maioria dos presos ali realmente tinha cometido algo muito terrível para estar esperando pela cadeira elétrica. Eu digo a maioria porque claramente ao longo do filme você descobre que o John Coffey era inocente. Mas mesmo os que eram culpados, existe uma diferença grande entre alguns que não ligavam a mínima e que não estavam arrependidos, e pelo menos dois deles que estavam muito arrependidos do que haviam feito antes. Veja, as pessoas estão sujeitas a cometer erros, e alguns erros são mais graves do que outros, e as pessoas elas têm que lidar com as consequências dos erros que elas cometeram. O filme, ele não tira o peso disso, ele entende isso, tanto que mesmo aqueles presos que estavam extremamente arrependidos do que eles tinham feito, eles têm que lidar com as consequências e eles morrem, né, a pena de morte lá da cadeira elétrica. Mas tem outras pessoas no filme, como aquele infeliz do guardinha Percy, que não estavam ali condenados a nada, mas mesmo assim eu diria que eram pessoas mais perversas do que muitos dos presos que estavam ali. O que eu quero dizer é que no fim, quando a gente chegar diante de Deus, só uma coisa vai importar para a gente ser absolvido por Ele, que é se o nosso coração se quebrantou, a gente se arrependeu e a gente confiou naquilo que Jesus fez por nós. Porque se, caso contrário, a gente se mantiver irredutível até o final, que nem o guardinha aí, o Percy ou o Wild Bill Wharton, o nosso julgamento vai ser bem mais pesado, acredite ou não, do que uma pena de morte por cadeira elétrica. Não, Sr. Jesus! Não! 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 Você matou meu gato! Eu sabia que ia pegar ele mais cedo ou mais tarde. Era só uma questão de tempo mesmo. Falando em aceitar o que Jesus fez por nós, o John Coffey no filme, ele tem um dom maravilhoso de curar as pessoas, de ajudá-las, tomando a dor delas sobre si e depois expelindo essa dor. Ele cura a infecção urinária do Paul, ele ressuscita o ratinho do Delacroix e até mesmo cura o câncer da mulher do chefe da prisão. Mas a ponte que eu quero fazer a princípio, ela tem a ver com a forma com que ele curava, porque isso me lembra demais o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso mal, o nosso pecado, para que nós fôssemos livres dessas coisas, mas como elas também não pertenciam a Jesus, então ele as expeliu, ressuscitando. Indo um pouco além, eu acho interessante como o filme trata o John como uma pessoa especial, como
Um milagre que é capaz de realizar milagres. Mas sabe de um segredo? Todos nós que nascemos de novo da água e do Espírito, ou seja, todo cristão que carrega dentro de si o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus, é capaz de operar milagres como esses do filme. A gente é capaz de curar as pessoas tocando nelas, de ressuscitar mortos, de ter palavras de conhecimento como a que o Coffee tem, né? Quando o Bill toca nele, ele fica sabendo que o Bill era o culpado pela morte das garotinhas. Veja, Jesus mandou a gente curar os enfermos, a gente ressuscitar os mortos. E ele falou pra gente fazer isso, não tô inventando isso da minha cabeça, não. A única diferença é que esses dons todos aí, eles são do Espírito, eles não são nossos. Então não tem como você usar eles do jeito que você quiser, né, fazendo eles funcionar sempre que for do seu interesse. Ou seja, é um pouco mais misterioso na vida real, mas eu vou dizer que também é mais acessível, tá? Porque no filme isso está restrito a um cara, que nem o John Coffey, que você vai conhecer uma vez na sua vida e olhe lá. E na vida real isso está acessível a todo cristão que crê realmente e se move pela fé. Me dá ele aqui. Me dá ele aqui, ainda pode dar tempo. Ajuda. Por favor, John, ajuda ele. Falando em fé, essa é a nossa próxima ponte. O Paul foi curado pelo Coffey e depois testemunhou a ressurreição do ratinho lá do Delacroix. E ele creu realmente que o Coffey podia curar as pessoas ao impor as mãos sobre elas. E por isso ele resolve então levar o Coffey, bolar todo um plano lá para tirar o Coffey da cadeia e levar até a casa do diretor do presídio, que era seu amigo também, para curar a mulher dele que tá lá. E quando ele faz isso, ele tá pondo em risco o seu emprego, o seu trabalho. Porque sim, né? Ele poderia perder o emprego fazendo uma coisa dessas. Afinal, ele tá tirando um cara que é condenado à morte da cadeia para levar até a casa do chefe no meio da madrugada. Ou poderia ser ainda pior. O cara podia tentar escapar no meio do caminho, ele era enorme, ele conseguiria facilmente fazer isso. Ou ainda machucar alguém, né? Afinal de contas, ele estava lá no corredor da morte porque supostamente ele havia matado 2 crianças. Mas o Paul tinha tanta convicção de que o John Coffey era a resposta que o seu chefe e a esposa dele precisavam, que ele arriscou tudo e se moveu nessa direção. Acho que ela pode ter uma chance. Está falando em levar o John Coffey até lá? Isso é mais do que nossos empregos, Paul. É prisão se formos apanhados. Bom, conte o seu plano. Talvez o motivo da gente não ver tanta cura e milagre hoje em dia é por falta de fé. E quando eu digo isso, eu não estou falando de pensamento positivo ou alguma coisa assim, não. Estou falando de fé na prática mesmo. Algo que nos mova nessa direção, que nos leve a arriscar tudo, na convicção, na certeza de que Jesus é a resposta que os nossos familiares e amigos precisam. Talvez por isso nós oramos tão pouco, nós impomos as mãos sobre os doentes tão pouco, nós nos arriscamos pouco e insistimos pouco, porque no fim das contas a gente não tem tanta fé. E sobre esse assunto eu ainda digo mais, porque os subordinados do Paul talvez nem tivessem tanta fé no Coffey que nem o Paul tinha. Mas eles tinham fé no Paul. Eles acreditavam tanto na liderança do Paul que eles estavam dispostos a pagar todos os preços e ir com ele nessa loucura dele, mesmo que eles mesmos não tivessem tanta convicção assim no Coffey como o Paul tinha. E esse é o nosso papel como líderes. Nós precisamos ter um respeito, uma admiração tão grande dos nossos liderados que eles estejam dispostos a ir com a gente na nossa loucura de fé, mesmo que eles não tenham uma fé como a nossa. Se alguém quiser sair, a hora é essa. Depois não tem mais volta. Então, vamos em frente? Claro.
Isso vai ser bom. Eu quero dar um passeio. Acho que todos concordamos. Agora, eu reparei também que ultimamente Deus tem falado bastante comigo sobre vida e morte. É um assunto que tem aparecido bastante nas minhas conversas, nos filmes que eu assisto, enfim, tem voltado bastante à minha mesa aí. E com esse filme não foi diferente. Ao curar o ratinho e também compartilhar a palavra de conhecimento e a visão com o Paul sobre o Wild Bill lá e tudo mais, ele também compartilhou com esses dois um dom de vida prolongada, o que me remeteu a honre o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Tanto o ratinho quanto o Paul acabam tendo uma vida muito mais longa do que o comum. E no final do filme, o Paul ainda revela que isso acaba sendo uma punição. O John quis me dar uma parte dele, um presente segundo ele, para eu poder ver o que Wild Bill tinha feito. Uma parte do poder que operava através dele passou para mim. Ele o infectou com vida. Às vezes a gente culpa Deus quando nossos entes queridos se vão, ou quando curas não acontecem, ou orações por ressurreição não são respondidas, mas se a gente parar para refletir um pouquinho, talvez essas coisas sejam bênçãos disfarçadas. Afinal, viver é Cristo e morrer é lucro, ou seja, você passar toda a sua eternidade do lado de Jesus é muito melhor do que qualquer coisa que você possa viver aqui nesse mundo. Por mais que a glória e a bondade de Deus sejam expressas sim através dos milagres e da cura, a misericórdia de Deus também é expressa na ausência dessas coisas, na falta da cura ou na travessia aí pelo vale da morte, porque se a nossa esperança for somente para essa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Coitado do Del. Eu senti daqui, mas já acabou. Ele teve sorte. Não importa como foi. Del teve sorte. Pra acabar, eu não consigo tirar da cabeça a cena em que o Paul pergunta pro John Coffey se ele gostaria de ser liberto ali da prisão. Nesse ponto do filme, o Paul já sabe que o John Coffey é inocente e que ele opera milagres, né? Um homem de Deus. Então ele tá levando pra cadeira elétrica um cara que ele sabe que vem de Deus e que é inocente. E ele se sente culpado em fazer isso. Então ele pergunta: no dia do meu julgamento, quando eu estiver na frente de Deus e ele me perguntar por que eu matei um de seus verdadeiros milagres, o que é que eu vou dizer? Que era meu dever. Cara, essa pergunta precisa mexer com você do jeito que ela mexeu comigo. Quando você chegar diante de Deus, o que você vai responder para ele quando ele perguntar sobre as pessoas que trabalharam com você? Que você não podia falar do amor de Deus para elas porque era o seu ambiente de trabalho? Que desculpa a gente vai dar pela forma como a gente lida com as pessoas aqui ou com o nosso tempo? Porque pensa bem, o que nessa vida, se comparado a Deus, pode te impedir, te limitar de viver a vida do jeito dele, de obedecê-lo, de fazer as coisas conforme a vontade de Deus? Essas foram as minhas pontes com A Espera de um Milagre, um filme que abre os nossos olhos e nos revela que precisamos de mais fé, arrependimento e temor. E você, já tinha visto esse filme ou, como eu, há algum tempo atrás, até agora você nunca assistiu? Se esse for o seu caso, eu super recomendo, ele tá na Netflix. E eu sei que quando você clica lá e vê, 3 horas de filme, dá uma certa preguiça de começar, também dá pra mim. Mas eu quero te incentivar a assistir, porque se você começar, você vai ver que ele te prende do começo ao fim, você nem vai ver esse tempo passar. É um baita filme. No mais, não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhar esse vídeo, o canal por lá com seus amigos e familiares e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.